Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o meu café, tô no intervalo aqui do meu maravilhoso trabalho, aproveitar, né, o meu tempinho, porque é final de abril, a gente tá com aquela correria maravilhosa de imposto de renda, fechamento de trimestre, que mais temos ECD, que já tá começando o fim do prazo, né? Porque maio passa assim, né? Rapidinho. Hoje eu decidi parar uns minutos para falar sobre um assunto que me pegou na semana passada. Que me pegou, eu digo por quê, né? Porque aconteceu comigo e eu fiquei pensando, mas será que só eu sou assim? Ou será que tem mais gente que passa por isso? Né? Então, por que não botar para fora? Porque daqui a pouco tem mais pessoas que estão passando por essa situação ou que passam constantemente, que é o meu caso. E daqui a pouco a gente pode trocar uma ideia. Então, gente, vocês se reconhecem como pessoas autocríticas? E início de carreira a gente acaba passando por algumas situações e a gente pensa, Senhor, será que eu estou na profissão certa? Será que eu realmente sou uma contadora? Ou será que eu sou uma contadora de Araque? Pois bem, não, você não é um contador de Araque, você não é uma contadora de Araque. Nós só somos humanos, né? Ao contrário do que a Receita acha que a gente é robô, não, a gente é humano. Eu sei que, assim como eu, muitos empreendedores passam por momentos em que a gente se vê numa sinuca de bico e a gente tem que tomar algumas decisões que às vezes não são muito fáceis, né? E a gente também erra quando a gente toma essas decisões ou no meio do caminho a gente comete alguns erros e, gente, é normal, tá tudo certo. Só que eu tenho uma cobrança muito excessiva em cima de mim mesma, porque é como se eu elevasse o meu nível lá em cima, tipo assim, eu tenho que ser perfeita, né? Tem que ser perfeita, porque senão não vale a pena, sabe? Então eu tenho essa cobrança um pouco excessiva, porque quando eu geralmente fico bem aquém desse nível de perfeição, porque a perfeição não existe. Então eu fico aquém, eu erro, eu me esborracho, eu tenho que levantar, começar tudo de novo, então eu acho que é normal, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo que é normal a gente errar, não é normal a gente ficar se cobrando excessivamente por esse erro. E isso é uma coisa que recorrentemente acontece comigo, que é de ficar me punindo por causa dos erros cometidos, né? E eu acredito que outras pessoas também passem por isso. Então eu decidi falar um pouco sobre autocrítica porque não estamos sozinhos nesse barco. É importante falar sobre isso porque eu acho que quanto mais a gente, eu vejo por mim, assim, quanto mais eu internalizo essas coisas ruins que muitas vezes eu penso sobre mim mesma, mais certeza parece que eu tenho de que eu sou uma pessoa, digamos, que não merece as coisas, ou que não é boa o suficiente, que, enfim, N questões que ficam na nossa cabeça, e a gente vai se autoafirmando dessa maneira, porque é muito fácil enxergar a parte ruim, a parte do errado, porque se sobressai, né? E eu vejo muito isso em mim, de às vezes só enxergar isso. Então, aconteceu uma coisa errada, eu vou focar nessa coisa errada por pelo menos uns 2, 3 meses. Como se todo o resto que eu fiz fosse invalidado por um único erro. E eu vou dizer pra vocês, muitas das vezes em que os erros acontecem, eu acabo falando coisas cruéis pra mim mesma que eu jamais falaria pra outras pessoas. E é difícil de entender o porquê eu tenho uma compreensão tão grande com os outros que eu não consigo ter comigo mesma. Por que eu tenho que me punir por algo errado que eu fiz? Se eu não puniria outra pessoa? Se eu falaria palavras boas para outra pessoa, do tipo, tudo certo, vamos ver como que a gente resolve. Tudo bem, erros acontecem. Por que eu não consigo ter essa visão comigo mesma? Por que eu não consigo me compreender? E eu fico pensando também, qual que é o meu medo? Porque eu achava que o meu medo era de que as pessoas iriam me julgar de uma certa forma. Por exemplo, eu preciso ser perfeita para que ninguém me julgue. Porque daí existem dois extremos, né? A gente tem esse fantasma da autocrítica que a gente vai fugir para dois extremos. Ou a gente vai botar lá, eu preciso ser perfeito e se eu não for perfeito, então eu não vou fazer.
Ou eu não vou fazer nada, porque se eu não fizer nada, não vai acontecer nada. Daí ninguém vai me julgar. Então a gente se sabota das duas maneiras. Mas o ideal seria a gente encontrar um equilíbrio, né? Do tipo assim, eu vou fazer e vou fazer. É isso, né? Se der certo, se der errado, faz parte. Mas é difícil de lidar com essas coisas, eu sei, eu passo muito por isso, então eu não vou dizer, ó, encontre o equilíbrio e tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com a gente mesmo, se autoconhecendo, entendendo por que a gente sente, por que a gente passa por determinados momentos e a gente se sente de uma determinada forma e tentar lidar com esses acontecimentos e esses sentimentos principalmente da maneira que a gente consegue. Porque cada um sente uma situação de um jeito, né? Eu posso sentir de um jeito, você pode sentir de outro, então acho que não dá pra gente generalizar e dizer, ó, faça isso e tá tudo certo, porque cada um tem a sua maneira de pensar, de agir, de se sentir. Eu acho que a gente não pode ignorar o que a gente sente. Então, você se sente de tal maneira, não ignora isso. Você precisa pensar, precisa refletir, entender o teu sentimento para conseguir pensar da melhor forma sobre esse sentimento e sobre você mesmo. Eu vejo por mim que a gente tem muito medo de ser vulnerável. É importante a gente entender que a gente não é o único a sentir essas coisas, que a gente não precisa ser como os outros mostram ser o tempo inteiro. A gente só precisa ser resiliente. Então, aconteceu alguma coisa? Ok, a gente vai ter um sentimento ruim, a gente vai passar por uma fase ruim, a gente vai ter aquele ciclo chato que a gente não gosta de passar, mas é a vida. Não existe uma vida perfeita, a gente vai passar por altos e baixos. E por mais que a gente se sinta sozinho em alguns momentos, a gente não precisa ser sozinho o tempo inteiro. A gente vai ter momentos sim que a gente vai se sentir meio só, meio abandonado, que a gente vai ter vontade de sumir, porque essa é a vontade que eu tenho quando acontece alguma coisa errada. É sumir, não falar com mais ninguém, desaparecer, porque eu fico morrendo de vergonha, porque não deveria ter acontecido. Sim, não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Então, o que eu tenho feito para lidar com a minha autocrítica é sentar. Às vezes não necessariamente sentada, às vezes eu tô indo de um lado para o outro, continuo a minha vida normal, com aquele sentimento ruim de que eu não mereço, não consigo, não sou boa. É melhor desistir e ir embora. Desiste, pede para sair, mas eu continuo. Eu sinto, eu me deixo sentir essas coisas, mas eu não reafirmo elas dentro da minha cabeça. Eu acho que eu achava que o meu medo era de que as pessoas me julgassem, né, no pensamento delas. Não precisam nem falar nada pra mim, mas me julgassem no pensamento delas. Ou seja, eu projetava os meus próprios pensamentos sobre mim mesma, pensamentos ruins, nas outras pessoas, como se elas fossem pensar essas coisas de mim. Então, o que eu queria era que elas não pensassem. Só que não tem como a gente controlar o pensamento das outras pessoas. Então, se você fizer certo, se você fizer errado, as pessoas vão pensar algo sobre você. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. E, sinceramente, dane-se, porque o que as outras pessoas pensam não é tão importante quanto o que você pensa de você mesmo. Hoje eu entendo que o meu medo é que as outras pessoas confirmem o que eu penso de mim mesma. E isso é forte, porque o que eu penso de mim mesma muitas vezes está muito longe, mas muito longe mesmo, do que os outros pensam de mim. Então, entende que eu sou a minha maior hater. E isso é dolorido, assim, às vezes, sabe? Eu sei que tem muitos contadores que estão agora na época mais ruim do ano, que é a época que a gente tem mais coisa para fazer. E a época que as pessoas acham que é a única época que a gente trabalha, né? Que é no imposto de renda. Pra quem não entende muito de contabilidade, você caiu de paraquedas nesse vídeo. Sou Stephanie Rafaela, sou contadora, sim. E a gente não trabalha só na época de imposto de renda, tá? A gente tem muito trabalho durante o ano inteiro. Só que nessa época é pior, porque a gente tem entrega de uma cacetada de declaração
para a Receita Federal, mais as obrigações mensais que a gente já tem que entregar, mais imposto de renda e mais, enfim, todas as obrigações anuais que caem sempre no mesmo período. Não dá para, né, dar uma esticada, não. Tem que ser tudo aqui, né? Até 31 de maio acontece de tudo na nossa vida, de tudo. Então, eu sei que essa é a época mais fácil pra gente se autocriticar, se sentir sozinho na vida e achar que a gente não merece nada de bom, né? Porque essa é a época que acontece tudo de ruim. Mas calma, respira, porque não é bem assim. Então, é isso que eu faço quando a autocrítica vem forte, assim, né? Vem a cavalo, assim, a galope. Eu sinto, eu tento entender o que eu tô sentindo, eu me pergunto por que eu tô querendo sumir? Por que eu quero fugir? E ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que eu enfrento muito os meus medos, assim. Porque apesar de querer sumir, de querer falar para as pessoas, nossa, como eu sou ridícula, como eu sou horrível, olha só, olha a que nível chega o meu pensamento de querer falar para os outros que eu sou ruim. Ou seja, antes deles me falarem que eu sou ruim, eu quero falar que eu sou ruim. Olha que horror. Olha a que nível que chega o negócio. Então, espero que a tua autocrítica não seja tão elevada assim. Mas eu tento enfrentar essas coisas. Então, não, peraí, eu errei, ok. Respira, calma. Vem aquela onda, aquela enxurrada de sentimentos negativos. Eu deixo isso, vai, só passa, sabe? Deixa a torneira aberta, deixa escorrer tudo. E nesse meio tempo, não tome nenhuma decisão sobre falar algo, sobre fazer algo. Só deixa correr tudo, tá? E mais importante, depois que, enquanto a torneira tá aberta, você vai pegando umas coisas assim, ó. Tipo, vai tirando uns copinhos d'água pra analisar, assim. Por que eu me sinto desta maneira? Por que eu quero fugir? Isso tem, sei lá, tem alguma ligação com alguma outra coisa que já aconteceu no passado, talvez? Ou é só uma coisa que passa na minha cabeça mesmo? Só porque, tipo, eu acho que a gente é ser humano, eu acho que talvez todo mundo pense essas coisas quando comete algum erro. Acho que é meio natural, porque o erro hoje, ele é tipo assim, nossa, não, você não pode errar. Não pode, porque todo mundo é perfeito, né? A gente enxerga todo mundo perfeito, então se eu errar é porque não, então não dá pra mim. Mas tenha certeza que não, você não é incapaz, você não é incompetente, você não é nada disso. Às vezes são só momentos em que a gente realmente está mais distraído, a gente está muito sobrecarregado e eu entendo porque como contador eu sei que em início de carreira a gente leva muita coisa nas costas, então a gente tem que aprender tudo meio que na marra e a vida prática mesmo a gente só entende quando a gente tá lá no meio da batalha. Mas tentar não absorve. Tipo, realmente liga a torneira e deixa escorrer toda a água suja. E depois que passar, você aprende com o erro. Ah, agora sim. Sim, chegamos na parte boa. Depois que passa todo esse sentimento ruim, a gente aprende. Agora, o que eu preciso fazer para que não aconteça mais? Ou melhor, o que eu posso melhorar daqui para frente para que outros erros também sejam evitados, não só esse que aconteceu, mas outros que possam acontecer. Não adianta, gente, a vida real é tipo assim, ó, não existe um tutorial de como passar pelas coisas, de como viver e de como enfrentar as coisas. Existe o campo de batalha e é isso aí. A gente tem que ir, tem que fazer e vão acontecer coisas e é isso, a gente vai aprendendo e esse é o importante, eu acho. Não desiste quando as coisas acontecerem da maneira errada. Eu acho que a gente precisa ser vulnerável, mas também moldável a algumas situações, de conseguir entender, né? Não ser orgulhoso também de achar que não, essa maneira que eu tô fazendo é a maneira certa. Porque sempre existe uma maneira melhor de fazer. E principalmente falar sobre o peso que algumas coisas trazem sobre a tua vida. Porque quanto mais a gente fica com essa coisa na nossa cabeça, com esse peso, essa sensação de que a gente não é capaz das coisas, mais a gente vai acreditar que a gente realmente não é capaz. E isso porque quando a gente fica com isso pra gente, a gente só tem a nossa própria percepção sobre aquela coisa. Então,
fica muito mais fácil da gente ter certeza de que aquilo é verdade. Então, fala sobre as coisas que pesam sobre você. Fala, bota pra fora, olha, acho que aqui tem alguma coisa errada. Então, bota pra fora, fala, não guarda isso pra ti, porque é importante a gente ser vulnerável também. Isso demonstra uma certa coragem em meio a um mundo em que todo mundo é perfeito. Então, essa é a minha dica também, né? Meu desabafo sobre a autocrítica e a minha dica para vocês. Não absorvam os sentimentos, deixa fluir, pega umas amostras para fazer as suas análises, mas não absorve esses sentimentos ruins que passam pela tua cabeça quando você tá num momento mais vulnerável. Então essa é a minha palavra de amizade para vocês hoje. Não vou dizer não se autocritiquem, porque eu não sou essa pessoa que consegue não se autocriticar, né? Então eu estaria sendo hipócrita falando não se autocritiquem. Mas tenham mais compaixão com vocês mesmos e autoconhecimento. Com o autoconhecimento a gente vai aprendendo a extrair aos poucos, extrair coisas boas dessas fases ruins. Então, é isso, gente. E não esqueçam que no final de tudo é a gente com a gente mesmo. E às vezes o que a gente tem que cultivar bons pensamentos sobre nós mesmos, porque é a gente que controla a nossa vida. E principalmente é a nossa mente que controla todas as nossas ações, sentimentos e que nos levam aos resultados. Então é isso que a gente tem que cuidar bem da nossa mente, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por me ouvirem. Espero que as coisas fluam muito bem por aí. Desejo um ótimo final de abril para vocês, ó. Um beijo e até o próximo vídeo.